Paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço ao Espírito Santo que abençoe cada um que irá assistir e meditar este vídeo, abençoe sua vida, amigos e familiares. Que esta pequena reflexão possa ajudá-lo um pouco mais a caminhar com mais alegria, esperança e firmeza para a casa do Pai. Assim seja. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento, nós veremos neste 13º vídeo a quarta nota da Igreja, expressa no símbolo dos apóstolos, que é a sua apostolicidade. Quando nós professamos que nós cremos na Igreja Católica, isso significa que cremos que ela é a propriedade pela qual a Igreja guarda, através dos tempos, a mesma identidade que ela tinha no princípio, que ela recebeu de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Conforme nós vemos lá em Mateus 28, de 18 a 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Lá no princípio, meus irmãos da Igreja, Jesus escolheu 12 apóstolos para que vivessem mais estritamente unidos a Ele e fossem seus mensageiros. Conforme nós encontramos lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Jesus disse que quem recebesse os seus apóstolos estaria recebendo o próprio Jesus. E quem recebesse Jesus estaria recebendo o Pai do céu, que o enviou. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Nós vimos no vídeo anterior que o número 12 recorda os 12 patriarcas de Israel e significa que o novo povo de Deus estará fundamentado sobre Jesus Cristo mediante os 12 apóstolos. Apóstolo é alguém que acompanhou Jesus e atesta o que ele viu e ouviu. O apóstolo, ele é principalmente uma testemunha da ressurreição de Jesus, que, como nós sabemos, é o ponto culminante da sua obra de salvação. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares de Jesus e receberam diretamente dele tudo que ele ensinou e realizou para a salvação da humanidade, para a salvação de todos nós. E o que garantiu, meus irmãos, e garante a unidade da Igreja Católica, é justamente essa sua continuidade até hoje, de maneira assim ininterrupta, conservando intacto o depósito da fé que recebeu de Jesus, é a sua apostolicidade, como eu falei há pouco. E desde muito cedo, a Igreja ela tomou consciência de que a sua identidade e missão estava ligada aos 12 apóstolos e seus sucessores, que hoje, como sabemos, são os nossos bispos do mundo inteiro. E quando nos primeiros séculos aparecia uma nova doutrina, o critério do discernimento era a apostolicidade. E a pergunta que os sucessores dos apóstolos, ou seja, como eu falei, os bispos, a pergunta que os sucessores dos apóstolos faziam era se essa doutrina estava de acordo com o que os apóstolos ensinaram. Se estava conforme o que ensinava a Igreja de Roma. Essas eram as perguntas principais para que ele chegasse ao discernimento. E o Catecismo, no parágrafo de número 857, ao falar da Igreja como apostólica, ela diz que ela foi
e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos. Meus irmãos, o próprio livro do Apocalipse, citado, melhor dizendo, neste parágrafo que eu acabei de ler para vocês, revela a igreja como a Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste construída sobre 12 pedras fundamentais, nas quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. E aqui no parágrafo de número 865, ainda no capítulo 21, versículo 14 do livro do Apocalipse, diz que a muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa belíssima revelação que São João teve da igreja ensina-nos, através dos símbolos de uma figura apocalíptica, a realidade da igreja. Essa muralha da cidade, ela simboliza toda a grandeza e toda a segurança da cidade de Deus. Nessa muralha, meus irmãos, haviam 12 portas guardadas por 12 anjos, que são as 12 tribos de Israel, através das quais Deus começou a abrir as portas da salvação para toda a humanidade. O mais importante, contudo, é notarmos que os 12 fundamentos, os alicerces da muralha, traziam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Diácono, o que isso nos mostra? Isto nos mostra que é nos 12 apóstolos que está edificada, que está construída a igreja. Como eu já disse, meus irmãos, os bispos são os sucessores dos apóstolos, que foram testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Jesus. Foram eles que estabeleceram os princípios básicos para toda a vida da igreja, tanto no credo quanto a tradição apostólica. Cada um deles tinha jurisdição sobre as comunidades cristãs que eram fundadas. E o que constatamos na Bíblia é que em cada lugar em que os apóstolos estabeleciam a igreja, eles ordenavam um bispo como seus sucessores, para que a igreja cumprisse até o fim dos tempos a missão que Jesus havia confiado a eles. Isto nós constatamos no parágrafo 861 do Catecismo da Igreja Católica. E para que a transmissão do Evangelho chegasse aos confins da terra e dos tempos, os apóstolos eles foram preparando os pastores das comunidades como seus sucessores. Os bispos eles eram escolhidos pelos próprios apóstolos para que governassem a igreja em cada local que ela fosse fundada. Por exemplo, meus irmãos, o próprio São Paulo, depois de escolher, ele ordenou Timóteo e o deixou como o bispo de Éfeso. Mas também ele fez o mesmo com Tito para ser o bispo de Creta. Os apóstolos, com isso, eles cumpriram a ordem e colocaram à frente das igrejas bispos, presbíteros e diáconos como auxiliares, tendo inclusive regulamentado a sua sucessão com normas muito bem claras, para que com a comunidade fossem escolhidos sempre os melhores. E quando eu falo melhores,
melhores no sentido de fidelidade à igreja. E até os tempos de hoje, a igreja ela repete esse mesmo gesto de ordenação de São Paulo aos sacerdotes e também aos bispos, garantindo assim a sucessão apostólica. Um outro assunto é quando a igreja, falando sobre o carisma da infalibilidade, no parágrafo 890, ela diz que Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Aqui, meus irmãos, é bom que esclarecer que cada bispo individualmente não tem o carisma da infalibilidade, mas somente o bispo de Roma, ou seja, o Papa, e também o Colégio dos Bispos. Os bispos, com exceção do sucessor de Pedro, não gozam pessoalmente do carisma da infalibilidade e nem possuem jurisdição sobre a igreja inteira. Cada bispo está limitado ao âmbito de sua diocese. Essa infalibilidade que, na maioria das vezes, o Colégio dos Bispos exerceu nos 21 concílios universais da Igreja, que ela já realizou, limita-se somente à definição de assuntos de fé e de costumes, ou seja, de moral, como nos diz o parágrafo que está registrado no Catecismo, no número 891. Lá no parágrafo 891, vocês vão encontrar isso que eu acabei de falar. E um outro ponto de suma importância é que, para que um bispo ele seja um legítimo sucessor dos apóstolos, são necessários alguns elementos. Primeiro elemento é a sucessão apostólica, ou seja, que o bispo tenha comunhão de fé e de tarefas com os demais bispos e com toda a igreja. E principalmente, meus irmãos, esse bispo ele deve ser submisso e obediente ao Papa. Nenhum fiel, nem eu, nem você, nenhum de nós é obrigado e nem pode ser submisso a um bispo que não esteja em comunhão com o Papa e com os demais bispos. Eu acho muito bonito nas nossas lives das completas, quando o Padre Corme sempre reza para os bispos que estão em comunhão com o Papa. Segunda característica é que o bispo seja escolhido pelo Papa e ordenado por bispos legítimos da Igreja. E por último, que o bispo conserve intacta a doutrina que foi transmitida desde o tempo dos apóstolos. Agora, meus irmãos, eu confesso para vocês que é muito doloroso para a igreja quando um bispo discorda publicamente ou contradiz os ensinamentos do Evangelho. Quando nós afirmamos que a igreja ela é apostólica, é como se nós, como não? É o mesmo que confirmar que ela permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. A igreja ela nasceu, ela cresceu e caminha na doutrina dos apóstolos. Os bispos, como eu disse, os apóstolos de hoje, eles continuam a mesma missão de Jesus. Jesus escolheu cada um pessoalmente e continua fazendo ainda nos nossos dias. E o Catecismo, no parágrafo 893, tratando sobre o munus, ou seja, quando trata sobre a missão sagrada de santificar os bispos, ensina-nos que foi o próprio Jesus quem deu a eles o poder de, em seu nome,
ministrar os sacramentos da salvação. Depois de conviver com eles por 3 anos e preparar cada um para essa missão. O Senhor enviou cada um deles para batizar. O Senhor delegou a eles o mandato de ensinar e deu a eles o poder de perdoar os pecados e atualizar o seu sacrifício do Calvário. Sobre isso, é preciso termos muito claro que sem os sacramentos não há salvação. E que sem a igreja não há esses sacramentos, já que eles foram confiados à igreja por Cristo. Portanto, meus irmãos, sem a igreja não há salvação nos planos ordinários de Deus. Já houve e há na história da igreja comunidades cismáticas, comunidades heréticas que procuraram imitar as aparências da sucessão apostólica, tentando enganar o povo, como, por exemplo, as igrejas católicas apostólicas brasileiras, que não guarda a comunhão com a Igreja Católica Romana. Outro exemplo é o dos bispos patriotas, não sei se vocês já ouviram falar. Foram bispos que foram instituídos por governos comunistas e sagrados por um bispo colaboracionista, que colaborava com esse regime. Em nenhum desses exemplos, eles estão na sucessão apostólica. Por quê? Porque eles romperam com o Papa. Assim também são os casos dos bispos da Igreja Anglicana, da Igreja Universal do Reino de Deus e muitas outras. Os protestantes, eles perderam a sucessão apostólica porque eles romperam com a Igreja dos Apóstolos, romperam com seus sucessores. Fora dessa sucessão apostólica, meus irmãos, que vem diretamente de Cristo, não há legitimidade para se atuar em seu nome. Eu pergunto, com que autoridade algumas pessoas intitulam-se a si mesmas de bispos? Quem foi que confiou a eles este mandato, esta graça e esta missão? Sem a sucessão apostólica, o cristianismo ele fica subjetivo, à mercê do capricho dos homens, sem a garantia do Espírito Santo. A Igreja Católica, por graça especial de Deus, até hoje, guarda intacta essa sucessão. Tudo que vimos até agora mostra por que a hierarquia é sagrada. Porque ela foi desejada e instituída pelo próprio Cristo. A própria encarnação de Jesus é uma realidade histórica que se prolonga através da igreja e da sucessão apostólica. Jesus disse claro aos apóstolos, no parágrafo 860, Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão deverá durar até o fim dos séculos. Os santos padres da igreja, meus irmãos, já diziam há muitos anos, onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. A igreja é semelhante ao próprio Jesus, isto é, ao mesmo tempo ela é humana e divina, por isso ela precisa também ter um chefe visível. Ela tem a sua cabeça divina invisível, que é o próprio Cristo, e tem também a sua cabeça humana, que é o Papa, o seu chefe visível. Foi o próprio Cristo quem quis assim. Diz o Catecismo no parágrafo 860 que somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro,
entregou-lhe as chaves desta igreja e instituiu pastor de todo o rebanho. Essas palavras do catecismo, elas são claríssimas. E só não entende quem não quer. Não há, meus irmãos, como distorcê-las. No primeiro encontro que Jesus teve com Simão, Jesus fixa nele o olhar e muda o seu nome para Pedro. Isso não foi sem razão. Quando Deus muda o nome de alguém, é porque Ele está dando a esta pessoa uma missão. Nós sabemos que para o judeu, o nome da pessoa estava ligado à sua identidade e também à sua missão. Então, essa mudança do nome de Simão que Jesus fez, significa a missão solene que ele iria dar mais tarde a Simão. Quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Portanto, não resta dúvida que Pedro é a pedra que Cristo, a pedra angular e invisível, quis na nossa igreja. Ele quis essa pedra visível para que ela mantivesse a unidade da igreja e a integridade da sua doutrina. Logo após a sua ressurreição, Jesus confirma Simão Pedro como um pastor de todo o rebanho. Simão, filho de João, apacenta os meus cordeiros, disse Jesus a Pedro. A nenhum outro apóstolo de Cristo foi dito isto. Então note que mesmo após Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, mesmo assim, ele não tirou de Simão Pedro a chefia do rebanho. E isto mostra que atentam gravemente contra a vontade de Jesus aqueles que não querem aceitar o Papa como chefe do rebanho de toda a Igreja Católica. A Igreja ela já teve 265 papas. Atualmente, o nosso Papa Francisco é o número 266. Ela teve muitos antipapas, que foram papas ilegítimos. Mas a Igreja sempre teve o sucessor legítimo de Pedro. A permanência, meus irmãos, continua dos papas, contra todos os obstáculos enfrentados nesses 2021 anos, nos mostra de maneira clara que o Papa foi instituído por Deus. Nenhum outro Papa assumiu o nome de Pedro. Nunca tivemos na história da Igreja um Papa Pedro II, Pedro III. Vocês sabem por quê? Isso porque, na verdade, todos eles são o mesmo Pedro. Nós o chamamos de Francisco, mas o Senhor continua a chamá-lo de Pedro. E por tudo que foi dito até aqui, nós podemos compreender por que a Igreja Apostólica e por que sem os bispos que herdaram o mandato dos apóstolos não pode haver legítima Igreja. Jesus quis assim, para que fosse conservada a integridade da fé, que leva à salvação e que deve chegar a todos os homens de todos os tempos e lugares. Sem a Igreja una, santa, católica e apostólica, jamais será possível. Bem, ficamos por aqui e Deus te abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.